Olá a todos. Ao longo dos anos aparece muita questão da comida. A pessoa sente aflição por perceber que usa a comida como escape e depois quer saber como é que há de travar isso. E muitas vezes a pessoa também quer perceber porque é que, ainda nutricionistas ou seguindo até dietas com as quais concorda, hum, porque é que continua a haver os cravings, os desejos por outras coisas para além dessa dieta. Pronto. Então, hum, há aqui algumas partes que é, se dentro de mim eu achar que eu, inconscientemente, que eu não presto, que há qualquer coisa de errado comigo, que eu sou má, obviamente que sem querer, num sistema de auto-boicote inconsciente muitas vezes, eu vou querer fazer mal a mim mesma. E vou querer fazer mal a mim mesma através da comida. Mas como é um sistema inconsciente, eu vou usar justificações e alibis que me vão parecer razoáveis e adequados à cultura contemporânea, que é, por exemplo, eu mereço, hum, eu mereço agora comer este chocolate, eu mereço comer estes 5 hambúrgueres, vou estar assim a exagerar, estes 5 bolos eu mereço. Hum, então a pessoa vai fazer esse movimento. Pronto. Eu vou dizer aqui várias variáveis que estão envolvidas neste assunto. Depois, quando nós somos pequenos, a partir do momento em que somos pequenos e vamos crescendo, nós vamos sendo ensinados, sem querer, ninguém faz por mal, mas vamos sendo ensinados a desconfiar dos nossos gostos, das nossas vontades. E nós vamos assumindo, equivocadamente, que aquilo que nós queremos ou daquilo que nós gostamos está errado e que devemos adequar ao que é esperado. Pronto. Então eu digo, eu não gosto de arroz de cenoura. Ai, gostas, gostas, que o teu irmão também gosta. Eu não gosto de brócolos. Gostas, gostas. Eu não quero mais. Queres, sim, senhora, que ainda não comeste nada. Ah, eu quero mais. Não, já chega. E, como quem está a dizer isso são os nossos heróis, digamos assim, as pessoas com quem, em quem confiamos, nós assumimos que, à partida, seremos nós que estamos errados. Portanto, isto é o cérebrozinho da criança, a assumir que estamos errados. Essas pessoas fazem isso com boa intenção, no sentido de. Aliás, como eu já falei em outros vídeos, agora estamos a falar do assunto da comida, mas em qualquer assunto, isto é transversal a tudo, a organização das coisas é para as pessoas. A organização das coisas é para nós duvidarmos de nós. Haver uma sociedade organizada não é compatível com cada criança viver a sua verdade. Porque se cada criança vivesse a sua verdade, era um caos. Então, é suposto que nos traumatizem, digamos assim, no sentido de nos fazerem duvidar daquilo que nós queremos e que nós gostamos, e depois será nosso trabalho em adultos continuar ou não a ser marionetes dessas vontades maiores. Só que quando somos adultos já estamos em condições para seguir de forma consciente a nossa verdade. E sem causar grande moça. E depois nós podemos acobardar ou não de o fazer. Isso já é um trabalho nosso. Mas já estamos prontos para isso. Em crianças não estamos prontos para isso. Portanto, existe ou é uma comunidade, como existe em sociedades organizadas, mais consciente, portanto, mais evoluída
então já se consegue um comprometimento entre as regras da sociedade e a liberdade pessoal, e é para aí que estamos todos a caminhar, tanto que a forma como nós educamos as crianças hoje é muito diferente daquela que educavam quando nós éramos crianças, e portanto está a haver uma evolução nesse sentido. Mas mesmo com evolução, todo o sistema psíquico ainda está organizado, até por uma questão de sobrevivência, para a criança seguir o que os pais fazem ou o que os pais dizem. Então, por menor que seja a percentagem de pressão dos pais em relação aos filhos, ela existe, e depois vai haver uma maior ou menor vontade dessa submissão da criança, dependendo do seu temperamento. E depois, como eu já disse, sendo ela adulta, cabe-lhe a ela depois quebrar com essa tradição ou não. Pronto. Então, começamos com esse enviesamento daquilo que nós somos pelos nossos pais, com boa intenção, e depois nós vamos crescendo e vamos dando essa responsabilidade a outras entidades, digamos assim, a nutricionistas, a programas de televisão que nos dizem como comer, amigos que nos dizem estou a fazer esta dieta, estou a comer isto, e nós já partimos do princípio que aquilo que nós gostamos ou não gostamos é como se já tivéssemos perdido acesso àquilo que realmente nós gostamos ou não gostamos. Pronto. Então, para nós ganharmos acesso àquilo que nós gostamos, a travessia pode ser penosa, no sentido que pode acontecer aquilo que muitas das pessoas temem, que é engordar um bocado, mas, quanto a mim, inevitável no processo de nos tornarmos adultos e conscientes de quem nós somos. Então a ideia é que a pessoa faça uma coisa radical de agora eu não vou ouvir mais ninguém sobre a forma como eu me devo alimentar ou não me devo alimentar. Chega, eu não quero ouvir mais ninguém sobre isso. Eu agora vou seguir o que me apetece. E quando a pessoa sequer ouve falar disto, fica com muito medo. Porque o que a pessoa pensa é, então não estou em segurança. Porque se eu for fazer aquilo que me apetece, eu não vou ter limites. Porque eu só vou comer chocolates, eu só vou comer bolos. Pronto. E pode mesmo acontecer que num primeiro momento isso aconteça. E porquê que acontece? Será que é o que nós queremos mesmo? Provavelmente não, porque o nosso corpo tende para a saúde e o nosso corpo quer saúde. Portanto, não é exatamente o que nós queremos. É aquilo que é possível no momento devido às restrições durante anos e décadas que nos impusemos. Durante tanto tempo, tantos anos, nos disseram que era mau e negativo comermos chocolates, que ficou a parecer-nos que nós queríamos muito, muito chocolates e que só não comemos porque faz mal. Então, quando a gente abre essa porta, vai sair, num primeiro momento, não vai sair a nossa essência, de verdade. Primeiramente vai sair toda a repressão daquilo que tivemos. Mas quanto a mim, é necessário numa primeira instância. Portanto, a pessoa sai e vai experimentar e tirar a barriga de misérias, digamos assim, no sentido de eu vou comer aquilo que eu quero. E se na minha cabeça estiver há
tempo que não como um bocado de umas colheres de uma lata de leite condensado que comia em criança e que queria muito. Ai, há tanto tempo que eu não como ah, chocolate com amêndoas, que é uma coisa que eu gosto tanto. Ai, há tanto tempo que eu não como pacotes de batatas fritas porque não sei o quê. Ai, há tanto tempo que eu não como sem culpa. O que não quer dizer que a pessoa, enquanto vai estar a comer, neste processo, não sinta culpa. Ela vai sentir culpa, mas é uma culpa pelo hábito. E é uma culpa também, não só pelo hábito, mas também porque nós pressentimos que ainda não está a ressoar na nossa verdade. Mas para nós chegarmos ao sítio que eu vou propor, não é? É preciso passar por isto, que é conhecer cada comida como se fosse pela primeira vez. E essa comida pode ser um pacote de batatas fritas, pode ser iscas, pode, não quer dizer que tenhamos que experimentar tudo, mas pelo menos aquelas que nós temos curiosidade e pela primeira vez começar a comer com consciência. Então, eu não vou comer das formas que a nossa sociedade ocidental está organizada para comer. A gente come porque deve comer aquilo, ou a gente come com culpa porque não devíamos estar a comer aquilo. Então, nunca é de forma consciente, é como se fosse uma sensação secundária a uma base inevitável. E a base é a consciência. Eu estou a comer. Eu tenho direito a comer um chocolate com amêndoas ou 10 chocolates com amêndoas. Desde que eu tenha dinheiro para comprar, eu tenho direito e eu dou-me ao direito de comer aquilo que eu quiser. Sou adulta, eu vou comer aquilo que eu quiser. Então, eu vou fazer isso e vou comer com consciência. E eu posso pegar na tablete e como cada bocadinho de chocolate com consciência. E isto não é preciso a pessoa estar em silêncio. Não é a pessoa, se quiser estar. Há pessoas que estão habituadas a comer e a ver televisão, que comam a ver televisão, não há problema nenhum. Vamos tirar todo o moralismo e as questões de chanti-chanti, de que a comida é sagrada e de que nós devemos estar. Não. É só trazer consciência. Eu estou a comer isto, deixa ver como é que me sabe este doce todo, não é? Imagina que a pessoa estava habituada a comer chocolate negro e porque assim não sentia tanta culpa e porque faz melhor e de repente vai comer um chocolate daqueles que há muitos anos que não come como deve ser, com consciência, porque está sempre com a culpa intrometida. Neste esquema é uma coisa de eu vou comer como deve ser e sentir aquilo que eu estou a comer, porque eu já não aguento não sentir aquilo que eu como. Então eu vou sentir cada bocadinho daquele chocolate. E eu posso estar a ver televisão e eu posso estar a arrumar a cozinha ao mesmo tempo e dá para manter essa consciência. Muitas vezes o que acontece é que a nossa cabeça não está ligada ao nosso corpo. Nós, na verdade, a maioria das vezes, às vezes uma vida inteira, nós estamos sempre a pensar o que vamos comer, a pensar o que devíamos comer e não o que palpita aqui. Mesmo os horários em que comemos, é aqueles que achamos lógicos ou que estão dentro da cultura e que estão dentro da lógica, portanto, dentro da razão, não dentro do nosso corpo. Então é como se a gente tivesse desconectado a cabeça do corpo. Ele já não há essa interação. Então o que nós queremos é, deixa ver, eu estou a comer chocolate, deixa ver o que eu sinto, deixa ver o que eu penso sobre isso e deixa ver o meu corpo, se o meu corpo está a gostar. Quando nós decidimos as coisas que vamos comer, nós também temos que pensar, sentir, eu estou a comer isto. Depois, portanto, primeiro é o desbravar do que nos apetece e sentindo, não é? Depois é perceber as nuances de porque é que nós estamos a comer. Eu estou a comer agora, vamos para um segundo dia, um terceiro dia, um quarto dia, uma segunda semana, não importa, um segundo mês.
Então agora eu vou começar a perceber porque é que eu estou a querer comer isto. Eu estou outra vez a ir comprar. Já vamos no quinto dia que eu estou a ir comprar duas tabletes grandes de chocolate de amêndoa. Vamos pensar assim. Então eu estou a comer isto porque apetece-me muito ou eu percebo aqui que eu quero ferir-me, eu quero agredir-me. Eu já percebo, porque dá para distinguir estas nuances todas. Às vezes pode ser apetece-me muito, mas o meu corpo não quer. Outras vezes apetece-me muito e o meu corpo quer. Outras vezes eu não aguento. Porquê que muitas vezes as dietas organizadas nós temos tendência para furá-las e passado um tempo acabar com elas e engordar tudo outra vez? Porque isso é só uma dieta que está na razão. Não está ligada a todo o sistema psíquico. Vou voltar àquilo que eu dizia há bocado. Se eu não gostar de mim, se eu me quiser boicotar, se eu achar que há alguma coisa de errado comigo, é muito violento para mim começar a comer de forma saudável constantemente. Porque eu vou sentir, ao comer de forma saudável, eu vou sentir uma leveza, uma fluição na minha vida e em mim, enfim, que não se coaduna ainda com aquilo que eu ainda tenho de me violentar. Se eu há anos e décadas tenho o hábito de ser violenta comigo, má comigo, para castigar algum desgosto inconsciente que tenho em relação a mim, não é conscientemente, porque conscientemente muitas vezes o que nós dizemos é não, eu gosto de mim, tenho razões para gostar de mim, eu tenho qualidades, tiro tempo para mim, tal. Mas muitas vezes o que a gente come, ou as relações que a gente tem, ou os problemas que a gente arranja, denuncia o que na verdade está a acontecer a nível inconsciente. Porque o que é que quer dizer inconsciente? É que nós não temos acesso a isso. Estamos em negação de alguma forma em relação a isso. Então, onde nós podemos apanhar o nosso inconsciente nas pessoas que nos rodeiam, nas confusões que nós arranjamos e no que nós comemos e nos nossos vícios. Então, de alguma forma, ou por exemplo, se eu não arranjo tempo para descansar um bocado, isso é denunciador do quanto eu acho que tenho que ser castigada. Eu posso ainda nem saber o porquê que eu preciso de me castigar, ou até nem concordar com isso. Isso não interessa nada para a psique. O que interessa é o que lá está, é essa verdade. Então, se eu vou comer de forma saudável, de forma repetida, isso não está ainda, está na minha lógica. Sim, eu vi um documentário sobre esta dieta e eu concordo que isto é o ideal. Pronto. Mas a minha cabeça não está ligada ao meu corpo por falta de hábito, não fizemos isto, não é? Nós desde crianças que não ouvimos o que é que tu sentes, apetece-te ou não? Não, o que nós ouvimos é come isto, então o que é que isto fica a fazer no prato? Isto agora vai para o lixo? Então, então como se não fosse para o lixo, a nossa barriga fica lixo. Então, o que importa é não deitar para o lixo. Então, subentende-se que eu já não quero mais, mas tenho pena que vá para o lixo. Então, eu vou comer uma coisa que eu não quero. Então, a minha barriga fica um lixo. Então, isso também já de si é denunciador da forma como nós ocidentais respeitamos ou não o nosso corpo. Depois, mostra que se eu estou a comer para não ir para o lixo, eu estou a desconectar a cabeça do corpo. Não interessa o que o corpo sente, o que interessa é que tenha lógica, faça sentido e que não destoe numa mesa. Porque é violento para os outros se alguém vai deixar no prato ou se alguém come pouco, então esse alguém tem que servir mais e aquilo tem que fazer sentido. Então é assim que nós vamos desconectando a cabeça do corpo. Então,
aquilo que eu estou a propor é que nós voltemos a fazer essa ligação. E para nós voltarmos a fazer essa ligação, nós vamos ter que entrar num processo experiencial que é nós primeiro vamos ter que desbravar e perceber o que é que cada comida quer, o que é que cada comida nos faz sentir. E depois então irmos para um segundo plano é, porquê que eu estou a comer isto? Ok, eu já percebi, por exemplo, que eu preciso por dia de uma dose ainda preciso por dia de uma dose de auto-ódio e que esse auto-ódio tem que se manifestar através da comida. Eu tenho que de alguma forma comer algumas coisas ainda por dia que me façam mal, para que isso me faça sentir pesada e culpada o suficiente, porque na verdade a minha autoestima ainda manda que eu faça coisas que são um bocadinho mais para mim. Enquanto antes, vamos supor aqui, eu precisava de ser má para mim 80%, portanto 80% da minha alimentação tinha que ser má, e eu andar sempre num sistema de culpa e a comer às escondidas de mim mesma e sem noção daquilo que eu estava a comer e depois desse peso da comida fazer com que eu não faça exercício ou que não esteja tão ágil ou que esteja sempre insonada ou que esteja sempre mal disposta. Então, eu precisava desse grau de auto-boicote. Então, hoje em dia, eu preciso, por exemplo, estou sempre a inventar, não é? Vamos pôr aqui percentagens, isto vai variar de cada um. Eu preciso só de 20% ou 30% que a alimentação seja má para eu me aguentar. Isto vai ser variável, porque dependendo dos dias do mês, para os homens há de ser de uma maneira, para nós que somos mais hormonais será outra. Dependendo dos dias do mês, há dias que nós vamos precisar de nos fazer mal de 50%, outras vezes 20%. Pronto. E quando nós começamos a ganhar esta consciência e a perceber que não somos heróis e que não dá para começar a fazer uma dieta dessa forma e que mais vale de uma vez por todas eu conectar a minha cabeça ao meu corpo, porque como o corpo tende para a saúde, a partir do momento em que eu começo a ter acesso ao meu estado da minha autoestima através daquilo que eu como, eu começo a perceber o que é que se passa em mim conscientemente e grande parte da cura é eu perceber, ok, então eu comi isto que até almocei de uma forma mais ou menos saudável e depois eu precisei de comer bolachas de chocolate. Então, eu vou comer as bolachas de chocolate, percebo que isso às vezes pode ser, não, eu queria o meu corpo quer isto agora por uma questão qualquer homeostática, de equilíbrio, ou o meu corpo agora precisa de se castigar um pouco até porque comeu de forma tão saudável. Então, mais vale eu ir por aí e perdoar-me e permitir-me fazer isso, mesmo que isto, nesta fase, me faça engordar. Eu faço isto, mas tudo em prol da consciência, porque eu quero tornar-me adulto. Aquilo que eu quero é que deixar de dar aos outros o poder sobre o que é que eu vou comer ou não. Os outros, leia-se, a nossa família, que está sempre a interferir se nós comemos, não comemos, porque é que estamos a comer isto e porque é que não estamos a comer aquilo. Estou a falar de documentários, estou a falar de coisas que nós lemos, estou a falar de terceiros que nos dizem o que é que nós devemos comer, seja médicos ou em panfletos, seja do que for. Alguma consciência nós temos que ter sobre nós mesmos, porque são qualquer pessoa, nós estamos vulneráveis a qualquer pessoa fazer um comentário sobre a nossa alimentação e nós ficarmos nervosos, porque não estamos com essa conexão feita, então achamos que o outro à partida terá sempre mais razão do que nós, como fazíamos em crianças, dando mais poder aos nossos pais do que a nós, não é? Mas aí já percebemos que era a organização natural das coisas, pronto, natural, dada a cultura, claro. Pronto. Então, quando nós percebemos que eu agora ainda preciso de 20 a 30% deste boicote, ou por exemplo, eu ainda preciso de 80% do boicote, reparem uma coisa, vejam bem a subtileza disto. Eu estar a perceber,
eu estar a comer porcaria e estar a perceber que aquilo que eu estou a comer é para me fazer mal e que ainda preciso de fazer 80% do tempo isso, é completamente diferente de eu estar a comer exatamente as mesmas coisas, não é? Mas não ter noção disso e estar culpada e nervosa, não. Quando eu estou a comer e sei que 80% das coisas que eu como ainda são para me prejudicar, o nível de consciência muda completamente. Então, eu preciso de me prejudicar, eu sei que isto não é um filme americano em que eu mudo de um dia para o outro, então eu sei que eu me estou a prejudicar, mas só a consciência, enquanto eu estou a comer, eu saber que me estou a prejudicar, já está a alterar. A consciência muda tudo em todos os campos. Não é? Se eu tiver um ex-namorado tóxico, em que, ou se eu tiver uma amiga tóxica e eu sei que preciso muito dela, eu estou a ligar para ela, eu estou a querer ser amiga dela e estamos a conversar e eu estou, ai não, em negação do que é que se passa e de repente vamos tomar café e ela é tóxica porque está-me sempre a julgar ou a criticar, por exemplo, eu se vou tomar café com elas em processo de negação, aquelas críticas vão ser muito mais danosas para mim. Se eu souber que eu estou codependente, por exemplo, dessa amiga e lhe ligar e estiver com ela, mas que é impossível para mim naquele momento não lhe ligar porque eu preciso muito de estar com ela, porque ainda sou muito dependente dela, mas sei a realidade do quão tóxica ela é. Quando eu estiver a tomar café com ela, provavelmente essas vezes que eu irei tomar café com ela a partir do momento em que ganhei consciência, serão as últimas vezes. Porque a consciência não suporta a inverdade. Então ela suporta durante algum tempo, mas depois ela sozinha, sem esforço, ela vai deixar cair aquilo. Portanto, eu ainda preciso estar com a minha amiga, mas estou a observar as críticas que ela faz. Eu até posso não dizer nada, não responder à minha amiga quando ela é desagradável comigo, mas eu já tenho tanta noção do meu processo de dependência daquilo que devagarinho vou ganhando um asco. Vocês percebem que trazer consciência às coisas já é um processo em si mesmo de autoestima. Então, aquilo que está a acontecer não é mais forte do que a consciência. A consciência é sempre mais forte que tudo. Então, agora, dei um exemplo em relação à alimentação, mas agora vamos pôr para outra coisa. Vamos pôr para... vamos pôr o exemplo que estávamos a dar, a comida. Então, se eu souber que eu estou a comer isto porque me estou a fazer mal, eu de repente já sei o processo todo, sei que ainda preciso de me fazer mal, não sou violenta comigo ao ponto de dizer não comes isto e acabou, porque eu sei que isto vai ter tendência a, se quando eu comer, vou comer o dobro daquilo que eu iria comer inicialmente. Portanto, mais vale eu não ser tirana comigo, permitir-me a comer, mas com um grau de consciência. Então eu sei que aquilo vai ter tendência a acabar. Seja aquilo que eu considero porcaria, porque eu até posso considerar que um chocolate não é uma porcaria. Mas saber que há outras coisas que eu como, sei lá, varia de pessoa para pessoa. Coisas com farinha para mim é porcaria. Nós sabemos o que é que o nosso corpo rejeita ou o que é que ele acolhe. Nós, com este processo, nós vamos aprender e ter essa noção e respeitar. Então, este processo vai ter tendência a consciência vai fazer tudo sozinho. Nós, com a nossa vontade, esqueçam a força de vontade. Não é preciso contarmos com a força de vontade. Têm vontade de comer, comem. Fazem só uma coisa, é põem consciência. Não comem às escondidas, desde que vocês tenham dinheiro para comprar as coisas que estão a comprar, não estão a roubar. São adultas, ninguém manda em vocês. Então, por que não? Não é? Se eu quiser comprar uma caixa de 6 donuts e comer num minuto e meio dentro do carro,
Eu tenho dinheiro, não estou a cometer nenhum crime, paguei, sou adulta, estou a comer. Então a questão, o drama não é esse. Então é muito infantil da nossa parte estarmos culpados e dizer, que horror, eu devia comer. A partir de segunda-feira eu juro que... Não. O processo que eu estou a propor é nós passarmos de ver a comida ou certas comidas como eu não posso comer isto para eu não quero comer isto. Porque vai acontecer e vocês não têm que se esforçar para nada. É só pôr consciência. Então, quando nós vamos pondo consciência, ao princípio vai ser ao desbarato, depois vai se tornando mais... Vamos sendo naturalmente mais seletivos. De repente, uma colher de leite condensado, que ao princípio, na fase da sofreguidão, nos parecia maravilhoso, e de repente, quando pomos consciência, vemos que uma colher de leite condensado é uma coisa altamente agressiva. Se nós virmos, quando pomos consciência, porque eu não quero moralizar, não quero vos convencer que uma colher de leite condensado é agressiva. Eu estou a dizer é que a maior parte dos corpos chega a essa conclusão depois, mas num primeiro momento, claro que se eu estive a evitar fazê-lo durante anos, que eu tenho que o fazer para que isso possa acabar. Então, eu provo a colher de leite condensado num grau já de consciência maior e vejo o que é que eu estou a sentir. Ok, isto realmente como é que eu hei de dizer? É como se fosse ir à Disney, não é? É assim uma coisa, não é? Quando nós percebemos também que os doces imitam muito o conforto materno, infantil, o recorrermos aos doces ou às batatas fritas, aquelas coisas que na nossa cultura são dadas em dias especiais, são feitas para nós ou dadas a nós por pessoas que gostam muito de nós. Então, naquele bocadinho, nós estamos a imitar o céu, a Disney, o colo da mãe. Não é? Estas coisas também já estão estudadas. Mas é um bocado infantil, porque de facto aquilo não é um colo da mãe, de facto aquilo não é a Disney, de facto nós não somos crianças já. E de facto aquilo que nós esperamos receber, nós já conseguimos dar a nós mesmos. Então, quando nós vemos a infantilidade em que caímos, e caímos principalmente porque andámos num sistema de negação, em que nós achávamos que não podíamos de maneira nenhuma comer aquilo, que não posso, que a partir de segunda-feira é que eu vou ficar gorda e depois não gostam de mim e depois isto me faz mal. Isto tudo, calma, vamos ver. Eu quero ver por mim própria. Será que isto é mesmo mau? Porque às vezes, porquê é que o açúcar é tão demonizado? Porquê é que é tudo... Pera, há coisas que podem não ser más. Deixa ver o que é que o meu corpo diz. Eu estou à espera que o meu corpo fale comigo. Eu desliguei-o. Portanto, ele está morto. Não é? Parte dele está dormente. Ele já não sente nada. Ele demitiu-se. Aquilo que devia ser ele a dizer, está a cabeça a dizer. Ele demitiu-se. Então ele agora quer participar. Eu estou a chamá-lo a participar. Vá, é natural que ao princípio que ele esteja adormecido. Mas quando ele acorda, ele vai começar a dizer... Estou a pôr aqui o exemplo de uma colher de leite condensado. Aquilo é tão... A sensação é muito histérica. A sensação de uma colher de leite condensado descentra-nos muito. Tem a ver comigo isto? Isto tem a ver... Porquê é que eu estou a comer isto? O que é que eu... Que parte infantil minha é que quer comer uma lata de leite condensado? Ou que quer comer 8 donuts? Não é? Então, o que é que... E quando nós pomos consciência, de repente começamos a acordar o corpo e ele começa a manifestar-se. E depois acontece mais à frente um processo super interessante, que é, nós começamos a não querer isto ou aquilo, começamos a não querer comer isto ou aquilo, e depois há um luto. Porque aquilo que nós conhecíamos de nós, que estava na nossa personalidade, era, por exemplo, que gostávamos muito de comer leite condensado ou chocolate, mas que não podemos.
E de repente, com este processo de consciência, o que começa a acontecer é que nós começamos a despedir dessa pessoa que sempre achámos que éramos, mas na verdade nunca fomos. Mas que começámos a desvirtuar lá atrás porque tinham que tomar conta de nós e é natural que os pais imponham as suas próprias leis aos seus filhos, não é? Então nós nunca tivemos a oportunidade de seguir as nossas e, aliás, tivemos quando nos tornámos adultos e já sem ninguém a tomar conta de nós, mas optámos por continuar a ouvir vozes exteriores. Não quisemos ouvir a nossa voz, porque também à nossa volta não vemos ninguém a ouvir a sua própria voz. Só vemos pessoas culpadas por comeram isto ou aquilo. Então, quando nós começamos a acordar o corpo, ele começa a dizer: olha, eu nunca gostei disto, desculpa. E a pessoa diz: então, mas eu vou ter que me despedir disto. Então, quando eu ia a um evento social, por exemplo, ou um almoço familiar, eu estava sempre à espera que chegasse a sobremesa, porque eu achava que eu era esta pessoa que estava sempre a querer a sobremesa, ou que estava sempre a querer um evento especial para dar a mim o direito de comer a sobremesa, e de repente eu já não quero comer a sobremesa. Quem sou? Então, temos que nos habituar a um novo eu. Ou quero a sobremesa, mas muito de vez em quando. Porque a gente tem que olhar para uma sobremesa e sentir: eu quero mesmo isto. Ao princípio, como eu digo, vai parecer que sim a tudo. Porque eu agora estou na fase de que posso tudo. Mas depois, então, e vocês fiquem nessa fase, pode durar o tempo que quiserem, pode ser 2 dias, um ano. E depois vai chegar um momento, nós vamos refinando e vamos fazer: eu quero mesmo isto. Porque muitas vezes a gente até quer com medo que vá acabar. A gente só quer com medo de vir embora daquele evento e depois estar em casa, pensar naquela sobremesa e pensar: ai, que horror, eu não comi aquilo. E aqui também está alojada uma crença uma crença de eu não de escassez, uma lógica de escassez. Estão a perceber a quantidade de crenças que estão enraizadas nos nossos apetites e que turvam o acesso àquilo que nós queremos mesmo. Aqui neste exemplo que eu dei estava, por exemplo, uma lógica de escassez, que é: esta sobremesa havia neste evento, mas agora eu tenho que comer isto, não sei sequer se me apetece, não pergunto ao meu corpo se eu quero, não pergunto se isto vai ser agressivo, não pergunto se isto vai ser infantil, não pergunto o que é que isto quer dizer, mas eu vou comer porque eu depois vou arrepender-me quando chegar a casa. E como é que a gente substitui a lógica de escassez como por outra? Pela da abundância, é dizer assim: ok, está esta tarte de. Ok, este bolo de chocolate e eu vou perder este bolo de chocolate. Está bem, mas se eu quiser muito, hoje à noite, eu saio de casa e vou à procura de um sítio que venda bolo de chocolate. Pode não ser exatamente a mesma coisa, mas eu vou à procura. Sabem aquela, agora lembrei-me, aquela. A Marie Kondo, que é aquela que faz a especialista em arrumação de casa e deitarmos fora as coisas que. O que ela diz em relação ao nosso armário de roupa é que nós devemos ficar só com as peças de roupa que gostamos muito. Aliás, ela diz que nos faz feliz. Realmente feliz. E ela diz que o que faz com que as pessoas acumulem é porque as pessoas pensam: estas calças já não me servem, mas eu, se um dia voltar a emagrecer, eu vou ter estas calças. Eu agora não gosto destas calças, mas pode ser que voltem a estar na moda. E o que ela diz é: não fiquem com esta lógica de escassez. Acreditem que se por acaso vocês voltarem a emagrecer, ou se por acaso voltarem a gostar deste género de calças, que vocês vão ter dinheiro suficiente para comprar outras calças destas. Então, deem estas, desfaçam-se disto. Não estejam sempre a pensar que se um dia precisarem podem não ter, então é melhor guardar. Porque é esta lógica de escassez que cria muita questões na nossa vida e muita acumulação, seja no nosso armário, seja no nosso corpo, na nossa barriga. Nós comemos coisas muitas vezes que não nos fazem completamente felizes naquele momento, só porque temos medo que aquilo acabe, ou que as pessoas comam, ou que eu depois não tenha. Então, com este grau de consciência, é isto tudo que nós vamos ter acesso. E será mesmo que queremos morrer crianças?
a dizerem-nos o que é que temos que comer, a quantidade que temos que comer, e darmos esse poder aos outros? Não será agir desbravar o que é que precisamos comer, mesmo que ao início nos venha uma quantidade grande de culpa? Os adultos não aguentam a culpa? Os adultos não aguentam engordar um bocado? Para finalmente perceberem quem é que são, de que é que gostam? Um grande beijinho e até à próxima.